isso. Não pode falar que o bom e o mal é tipo preto e branco, né? Porque se a gente falar que o branco é mal, aí a gente... Que eu sempre guardei se um dia o Palmeiras ganhasse, fosse pro Mundial, pra eu viajar lá pra assistir, né? Aí vai ficar aí guardado. Se ganhar daqui a alguns anos de novo, eu vou ver um Mundial fora do Brasil aí. Fica pra próxima. Fala pessoal, aqui quem fala é Luiz Eduardo, da Vila Prudente, São Paulo, e o bem e o mal é muito mais do que o preto e o branco. Na verdade, é uma questão de escolhas, é uma paleta de cores. Ah, para com isso. Não pode falar que o bom e o mal é tipo preto e branco, né? Porque se a gente falar que o branco é mal, aí a gente vai estar falando que é racismo reverso. Se a gente falar que o preto é mal, é racismo. Então, não pode. Mas eu não falei. Você falou que é uma paleta de cores. Uma paleta de cores. O mal pode ser verde. Não sabemos. Aí é uma questão de você saber o que é o bem e o mal. Se o bem e o mal se resume a um lado, ou se de repente você não tem um lado certo, um lado errado, mas você vai ter um espectro, né, uma paleta aí gigante de posições, de ideias, de ideologias, de escolhas. Você tá tentando emplacar uma frase de efeito pra colocar entre aspas num post, né? Tô pensando aqui porque era uma ideia. Tá ficando bom. Eu só queria fazer um comentário, nada a ver com isso daí, mas eu vi o Rafa mexendo na barba dele, mas, Rafa, deixa eu te mostrar como é que mexe na barba. Ih, ó, o Edivan vai cair da chamada, quer dizer, caiu da chamada. Mano, eu sou feliz com a minha barba do jeito que eu aceito o meu corpo, entendeu? Várias pessoas gostam da minha barba, viu, Edivan? Várias. Aqui é Edivan Araújo falando diretamente de Osasco e não existe razão sem emoção, alma sem corpo, dever sem prazer. Quando a gente separa isso e escolhe só um desses lados, a gente prejudica o equilíbrio das coisas. Existe dever sem prazer, sim. Por exemplo, dever lavar louça. Existe lavar a louça sem sentir prazer. Só que aí tem um prazer de ter a pia limpa depois. Não só o prazer de ter a pia limpa, como também o prazer de você ter de novo a louça para você fazer a sua refeição. Isso. Caramba, agora toda vez que eu lavar uma louça eu vou ter que tipo fazer um namastê, hashtag gratidão, louça lavada. Você imagina se você não lavasse louça e tivesse que ficar usando coisa de plástico pra sempre, louça, aqueles pratos de plástico, copos de plástico. Se Além não de for, poluir o meio ambiente, é extremamente ruim. Cara, quem consegue? Prato de plástico. Quem come um bife? Ó, eu quero fazer um manifesto aqui. Quem consegue comer um bife de marmita com talher de plástico, essa pessoa, eu não sei que tipo de ser humano que ela é. Aí vai o maniqueísmo. Ou ela é extremamente iluminada e habilidosa, ou ela é um demônio que tá vivendo entre nós. Tipo, ela é a incorporação do Sete Pele. Porque como que alguém consegue? Não consegue. Eu tinha uma banda na adolescência que o nome da banda era Sete Pele. Era uma banda de rock, era muito bom. E não tinha. E a gente sempre pensava, podia ter 7 integrantes, né? Mas tudo bem. Mas não tinha, não. É gente demais. Depois que a gente fica um pouco mais velho, fala aí, uma das maiores satisfações que a gente tem é ter a casa limpa, a pia limpa. Porra, cara. Limpei a casa no domingo, foi maravilhoso. Aqui é David Bastos, canalista lacaniano do Rio de Janeiro, e o homem está no meio daquilo que não é nomeável. Mas existe. Não sei, às vezes sim, às vezes não. Por meio daquilo que não é nomeável. Por exemplo, bem e mal. Você consegue nomear bem e mal? Consigo. Me nomeei bem e mal. Bem, Psicocast. Mal. Brincadeira, eu ia falar outro podcast aleatório, mas não tem nenhum podcast que eu odeie, sei lá, não tem. Ainda bem, né? Que é engraçado, né? Porque dentro dessa própria frase a gente já pode puxar um gatilho, né? Dessa dualidade. Calma. Porque assim. Vamos chegar lá. Desculpa, me perdões. Não. Antes, eu preciso fazer a introdução pro ouvinte que tá aqui olhando pro nome desse podcast e tá pensando o que caralhas é maniqueísmo. A gente vai explicar. Basicamente é quando a gente joga as coisas nos extremos, a gente vai explicar isso bonitinho. Vai ser tudo isso depois dos recados aí. E você que tá assistindo a gente pelo YouTube pode mandar seus recados, suas perguntas, oi.
manda falando que minha barba é bonita porque agora minha autoestima tá baixa porque o Edivan me humilhou. A gente vai explicar o que é maniqueísmo, finalmente. Se você quer estudar, saiba que primeiro vai organizar. Ficar ligado no local de estudos você precisa. Evite distrações, prepare flow, fazendo Agora, David, eu deixo você tranquilo, livre, leve e solto explicar o que é maniqueísmo. Agora sim. Bom, assim, contextualizando, assim, historicamente, o maniqueísmo ele surgiu, assim, muito tempo atrás, assim, digamos que ali para 216 a.C., com um cara chamado Maniqueu. O nome dele era Maniqueu. Olha que nome horrível da cidade. Imagina a mãe dele nomeando essa pessoa. Então, mas eu tava até esperando você falar, porque nas minhas pesquisas tinha outras escritas para o nome dele, tipo Manin, Manon. Eu não sabia se Maniqueu era Maniqueu. Mani é pra quem é mais íntimo, né? Exatamente. Vamos chamar ele de Mano e acabou. Man. Ele era um profeta persa, sabe? Que tipo, viveu em 216 a.C. E o cara era assim, ele acreditava que as coisas se dividiam. Assim como, por exemplo, você tem ali Platão, que acredita que existe um mundo sensível e inteligível, onde o mundo sensível é aquilo que a gente toca, e o inteligível é o mundo das ideias, o mundo que não pode ser atingido, tocado, ele só existe no para-além do homem. O Maniqueu, ou Mani, ou Manes, ou humano, famoso humano, eu tô imaginando agora a imagem do Maniqueu de touca, com o bigodinho na régua, de touca, bigodinho na régua, com aquele óculos Ray-Ban grandão assim. Sensacional. Exatamente, já pode ser a capa do podcast, inclusive. Cara, então, esse profeta persa, ele acreditava que o mundo se dividia entre bem e mal, luz e trevas. Só que esse cara, ele começou a disseminar as ideias dele, e o pensamento dele até que foi um pouco arrebatador. Você para pra pensar, você não precisa gastar energia para encontrar um meio termo. Você não precisa gastar energia, por exemplo, para encontrar outras formas de viver a não ser sim e não, bem e mal. Então, por exemplo, existe lá o homem puramente bom, segundo o Maniqueu, e existe o homem puramente mal. E o homem puramente bom, ele vai ser rodeado de luz e conhecimento, e o homem puramente mal vai ser rodeado de catástrofe e energias ruins. Ou trevas, né? Porque tem essa aí vem o maniqueísmo de luz e trevas. Então, só que o pensamento desse cara, o que é engraçado desse cara é que esse pensamento, ele se entranhou na nossa cultura de uma tal forma que até hoje a gente é assim. Sabe, eu vou dar um exemplo bem claro disso. Por exemplo, o Platão, quando ele estava transcrevendo o Sócrates lá atrás, naquela discussão que virou o livro A República. Quem já leu A República? Eu li porque a faculdade falou que era boa. A professora Nádia, ela recomendou a República pra gente. Pois é, tipo, a República... Você acredita que um livro que foi transcrito por Platão, das falas e das discussões de Sócrates, dentro da casa de um cara, entendeu? Lá na Grécia, a gente segue isso até hoje? Acredito. Sabe por que eu acredito, David? Porque tem gente... Nossa, eu já vou sair do tema total. Talvez eu volte, né? Mas uma coisa que eu acho horrorosa é pessoas que pegam coisas, tipo, muito antigas pra utilizar que, tipo, nossa, os chineses fazem isso há 3.000 anos. É claro que isso funciona. Não, gente. Se eles fazem a mesma coisa há 3.000 anos, na verdade é um super indício que eles não estão revisando as práticas e pode estar muito desatualizado. Tipo, não. Exato. Não é porque faz há muito tempo que é bem feito. Tipo, há 5.000 anos os egípcios já utilizavam essa técnica. Não é porque é antigo que é bom. É tipo gente falar
que gente velha é sinônimo de sabedoria. Tem gente... Frase do choque de cultura, né? Tem gente que acumula burrice com o tempo também, não inteligência. É verdadeiro. Né? Claramente. Desculpa, me revoltei. Não, claro que não, tá maravilhoso, é isso mesmo. Tem gente que é velho, é burro de velho, e velho de burro. Fala assim, ai, eu tenho... Me respeita porque eu sou mais velho. Não necessariamente, né? Não necessariamente. Não, exatamente. Você pode acumular coisas ruins também. Não, minha mãe aprendeu essa lição brigando muito comigo. Agora ela me consulta pra várias coisas e ela não me consulta pra coisas que ela sabe que eu vou discordar. Muito. Mas, tamo tentando. Mas, tipo, o Rafa vai me perguntar assim, David, mas por que você foi em Sócrates, que é muito tempo depois, cara, e tal? Por que você tá pegando lá a filosofia Sócrates foi muito tempo antes. Isso, muito tempo antes, desculpa, perdão. Mas aí você vai me perguntar assim, por que David está pegando isto agora? Eu não ia perguntar, não. Platão, etc. Não, mas você perguntou. Aí eu falo assim, poxa, porque assim, se existe um livro que até hoje a gente segue, e a gente não segue só no senso comum não, cara. A República de Platão é basicamente a nossa democracia. O que a gente entende por democracia e por política hoje em dia está escrito nesse livro. Tanto que existe um autor maravilhoso que ele fala que a nossa democracia e o nosso esquema de sociedade não passa de um rodapé, uma nota de rodapé do livro A República. Vocês têm noção disso? Então, assim, a gente segue os mesmos esquemas desde os gregos até hoje. Por que eu puxei isso? Porque o maniqueísmo é a mesma coisa. Ele foi se entranhando na cultura de tal forma que ele foi permeando o cristianismo, permeando várias outras formas de pensar, de filosofia, filósofos cristãos, etc. Até chegar no momento onde todos nós achamos que existe realmente uma separação entre um homem bom e um homem mau. Quando na verdade não necessariamente. Todos nós temos tanto luz e trevas, parece de Dumbledore, quem gosta de Harry Potter, todos nós temos luz e trevas dentro de nós. Ô David, é até curioso que você falou que vários filósofos foram pegando essa ideia, mas assim, me corrija se eu estiver errado, eu tava lendo que o Santo Agostinho, na verdade, ele abraçou a ideia maniqueísta e ao longo dos estudos dele, ele foi meio que abandonando, revisando e pensando, não, na verdade, não é bem isso não. Não é. Claro. O Santo Agostinho, principalmente nos escritos dele sobre a existência do homem, né? E o homem como criatura divina, né? Como criatura que vai depois de Deus, né? Aquela coisa que tá ali como o produto divino. Ele percebe que mesmo na perfeição divina, né? O homem ainda não pode ser ou bom ou mal, porque existe a ética no meio, existe a moral, e nem sempre a nossa moral ela atende, por exemplo, aos padrões de bom e certo, ou de errado e ruim. Entendeu? Então, assim, o Santo Agostinho ele abandona o maniqueísmo, né, nos escritos dele, que muito tempo depois vão ser analisados, para pensar que o homem não pode ser definido apenas por Deus, justamente por ele ser uma criatura divina e ele resgata essa questão bíblica, né, do homem ser permeado de pecado, que eu não posso simplesmente falar que um homem é mau, porque todos eles seriam automaticamente. Se o homem é pecador, né, segundo a filosofia bíblica e segundo os dogmas bíblicos que o Santo Agostinho pega, então não existiria bondade no homem. E isso é uma falácia, correto? Então, segundo ele sim, né? Ele vai pelo que eu entendi, ele vai abandonar justamente para poder aceitar a ideia que o mal não é presença, que o mal é só ausência de bondade. Exatamente. Manipulando aí, ó, pra... a igreja sempre... Não vou falar mal da como é que fala? Eu não vou falar mal da igreja ainda, não. Ainda não. Lenda que é engraçado, porque esse podcast porque, é só pra falar mal da igreja, né, se você parar pra pensar. Você ia falar, ô Edivan? Não, então, e por que a gente tá falando de Agostinho, ou Santo Agostinho, como é conhecido? Porque ele foi um dos grandes influentes da Igreja Católica. Né? Ele é um dos grandes pilares da Igreja Católica, que desenvolveu várias coisas, vários princípios, e influenciou muito, durante muito tempo, e até hoje ainda. Uma pessoa que é católica, que ela fala sobre e o início da igreja, como que foi? Não tem como falar de início da igreja católica sem você falar de Santo Agostinho, que foi uma das pessoas que mais influenciaram nas regras da igreja. E aí, né, a gente... eu quero ler comentários aqui, porque eu já vi um bizarro aparecendo. A Heloísa trouxe, né, ajudando a gente aqui na live, um vídeo de capitalismo, falando quando a gente trouxe, acho que da questão antiga, né, que não é porque é antigo que
que quer dizer que funciona, né, Elo? E aí ela trouxe o capitalismo, né? Porque é antigo que quer dizer que tem que funcionar. E a Rose mandou pra gente... Rose, inclusive, quem tá assistindo, Rose Duarte teve foto com o Anderson Fotografia. Olha, maravilhosas fotos corporativas. Mandou David visitando a Grécia Antiga com graça e embasamento. É o David, né? E o Elber nem sabia que era nome de gente. Elber Schmidt manda um salve pra praça, é foda, otaku. É gente com graça que caiu na live errada, amigo, desculpa. Mas um abraço. Aí, ó, praça é foda. Ó, eu anotei aqui pra gente tentar identificar isso na nossa sociedade de hoje, né? Se a gente parar pra pensar. E aí eu trouxe a questão dessa dualidade que a gente tem: religião, sexualidade e política, né? E acho que uma das principais coisas que a gente vê hoje, lógico, todas a gente vê, é na questão política. Tipo assim, ou você é petralha, ou você é bolsominion. E eu acho que não é bem assim que as coisas funcionam. Luiz, você que tá balançando cadeira, quietinho, fez tanta questão de participar desse podcast. Quando alguém te questiona sobre, você é de direita, de esquerda, cara, o que você tenta comentar em relação a isso? Eu coloco a minha afinidade política, a afinidade que eu tenho, e exemplifico por quê. O que acontece muito é que hoje tem muito dessa cobrança de que você tem que pertencer a algum lado. E a pertencer a um lado você precisa seguir aquela referência de autoridade que a sociedade ou que as pessoas que estão em determinados lados colocam. Por exemplo, uma pessoa que é de esquerda, automaticamente, então você é comunista, é petista e o Lula, ou se você é de direita, então você é gado, tem um louco lá na presidência. Mas assim, não, eu me identifico com um pouco da ideologia, eu me identifico com os princípios e com a forma que ele enxerga a questão social, cultural, e enfim. E aí essa questão do maniqueísmo, ele vem muito como uma massa de você... aqui a palavra fugiu, mas é como uma massa de manobra, né? Uma forma de você manobrar, de você influenciar a sociedade para um lado só. Objetivo. Para um lado só. E aí, se de repente você não está de um lado, o maniqueísmo ele vem para criar vilões. Então, você tá com ele, independente do lado que você estiver, do lado político, ou você tá com ele ou você tá contra. Se você estiver contra, você é o inimigo. Ou você tá do lado do bem, ou você tá do lado do mal. Funciona igualzinho religião, David. Né? Se a gente parar pra pensar dessa forma. O que acontece é que a política, ela sequestrou essa questão do maniqueísmo ali da religião, né? E utiliza hoje como uma massa de manobra. Sempre utilizou, né? Se a gente olhar também na Segunda Guerra Mundial era assim, né? Ou você é russo... Ultimamente, eu tô lendo bastante coisa da Marvel, né? Eu peguei umas coleções, assim, eu tô lendo. E aí é curioso que nessas coleções eles sempre trazem aquelas edições mais antigas dos anos 60, 70. E as histórias basicamente são heróis contra coisas relacionadas a, tipo, guerra, comunismo. Tipo, os russos, socialistas, tomar cuidado com os comunistas que vão invadir a nossa terra. Tipo assim, o vilão é comunista. Literalmente. O vilão é comunista e o herói, ele é o patriota, né, americano. Olha o Capitão América. Olha o Capitão América. Né? Não é do boxeador lá, esqueci do Stallone. Rock Balboa. Eles mostram isso daí, né? Que tipo, é o cara americano, batalhador lá, honesto, trabalhador, guerreiro, que vai lutar contra o cara russo lá, que era. Não vou lembrar o nome. Mas ele era russo, sempre é o russo. Aí o cara que é o malvado, o vilão, que não tem nada de bom, eles nunca mostram nada de bom nesse cara. Porque eles sempre fazem com que a gente tenha essa visão maniqueísta, sempre ou uma demonização de um lado e a santificação do próprio lado, né? Então, é sempre mais fácil você identificar, falar assim,
essas são as regras e esse é o nosso lado. Se você tá com a gente, fizer o que a gente faz, você tá certo. Tudo que é de acordo, tudo que é contra o que a gente fala é errado, é do mal, não presta. Você não pode questionar as leis vigentes do seu lado. Não tem aquela questão de você falar assim, será que tem alguma coisa no lado deles que pode influenciar positivamente o meu lado? E será que realmente o meu lado está totalmente certo? Será que não tem coisas que eu posso, sei lá, criticar em mim mesmo para desenvolver? Aí, um pensamento que eu queria trazer é aquela questão, né? Eles falam assim, não, mas você não pode ficar, você tem que escolher um lado. Você não pode ficar em cima do muro, porque em cima do muro é porque você é indeciso, que você não sabe o que é da vida. Só que passa pano. Então, você tá passando um pano, só que tem aquela questão. Se você olhar de cima do muro, você consegue ver o plano, você consegue ver os dois lados de forma bem melhor. Então é por isso que a gente tem que saber ter esse pensamento crítico real mesmo, né? Não é só criticar o outro lado, é criticar o próprio lado, né? Porque quando você tá em cima do muro, você consegue ver os dois lados e falar, putz, ó, nesse lado aqui tem coisas positivas, mas também tem coisas que não são tão... tem coisas que tem que ser corrigidas, o outro lado também. Então é por isso que essa visão maniqueísta, ela é muito fechada, né? Ela é muito... eu posso falar, vou usar o Bituba, né? Mas eu nem sei se é a palavra correta. Porque você não consegue analisar o outro lado. Então isso fecha muito você para analisar as questões de uma maneira um pouco mais global, né? Um pouco mais geral. Pode falar, Luiz, pode desculpa. Falar. E eu acho que é interessante a forma como a gente vê o maniqueísmo sendo utilizado por diferentes culturas. Na época da Segunda Guerra, por exemplo, a Alemanha ela publicava jornal ou periódicos retratando os judeus como ratos e inconscientemente mostrando para sua população alemã que a comparação, como se os judeus fossem nojentos e transmitissem doenças e fossem ruins, como os ratos são para a sociedade. Uma forma de você desumanizar também uma raça, um povo, uma religião. E aí dá para você perceber diferentes formas de você utilizar o maniqueísmo e de você conseguir transformar uma população numa outra coisa. Eu queria compartilhar uma história que envolve o David. O David talvez não saiba disso. Tá preparado, David? Eu tô preparado, vai. Teve uma vez que eu fui dormir na casa do David, que ele me hospedou. E aí, no dia seguinte, ele me levou num tour na UFRJ, me senti muito lisonjeado. E a gente foi com eu, o David, mais as amigas dele, né, a galera dele, pra almoçar juntos. Em algum momento, não sei se você vai lembrar disso, David, mas ficou muito marcado na minha cabeça, chegou o assunto do Marcos Mion, né, ajudando o Bolsonaro em relação a uma lei para o público no espectro autista. E aí, eu na minha cabeça, né, eu penso assim, poxa, por mais que o Bolsonaro quer aparecer, que o Marcos Mion não é a melhor pessoa do mundo, a gente sabe que as pessoas fazem coisas para se divulgar, assim, mas, pô, é um ganho em relação a pessoa no espectro autista. E aí, teve duas amigas do David que na hora... Ai, não vou lembrar o nome delas, David, lembra aí. Que elas, tipo, se revoltaram e não é assim. E é, tipo, bolsominion e tá errado, tipo... Elas demonizaram a ação e não conseguiram ver essas tonalidades, digamos assim, das coisas. E olha, quem ouve o podcast, eu reclamo do Bolsonaro todo podcast. Eu odeio esse cara, eu odeio esse tipo de política, né? E aí, eu fui tentar argumentar e eu fui massacrado. E aí eu pensei, eu não acredito que, tipo... Foi cancelado. Eu fui cancelado. Mas, tipo, Apareceu uma farol com K do nada e uma Lumena do seu lado pra te cancelar. Exatamente. Tipo, do nada, tipo, caramba, eu não acredito que eu tô numa discussão, digamos assim, do outro lado e eu tô apanhando, sabe? Como assim? E eu nem gosto, eu, tipo, nem defendo esse governo. E você lembra disso, David? Não. Eu lembro perfeitamente, eu lembro disso sim, porque, assim, apesar dessas coisas não ficarem tão marcadas na minha cabeça, o dia que você veio aqui em casa ficou muito marcado na minha cabeça, você poderia vir mais vezes, né, me visitar, pra gente fazer... eu queria tanto ir esse ano, mas é época corona, aí você tá com um vírus corona, também. Né? Pronto. Pronto. Vamos vacinar, eu volto, eu quero muito voltar. Eu lembro do calor também. Olha como a gente entrou no assunto aqui no Rio é bastante calor, gente. Aqui no Rio é bastante calor. Não, mas aquele dia em específico estava muito calor. Sim. Gente, vocês viram que minha câmera desligou do nada? Desligou do nada.
Tá igual o do David. Sem querer Não, causar, mas sem câmera mesmo. Que eu não tô no... ela só volta se eu reiniciar o computador, então me desculpem, mas eu vou sem câmera daqui pra frente. Eu não vou reiniciar e parar a gravação. Não, claro que não, tá ótimo. Ah. Eu acho que é importante a gente resgatar, por exemplo, a contextualização histórica do maniqueísmo no sentido de trazer mais pra nossa realidade, ver como ele realmente é entranhado, porque talvez um ouvinte ele esteja aí nos ouvindo, fazendo, sei lá, lavando louça, fazendo qualquer coisa, indo pro trabalho, ou em casa mesmo, e esteja pensando assim, nossa, mas como assim maniqueísmo, né? Qual a importância disso? Isso não afeta na minha vida? Será que não? Porque assim, o maniqueísmo ele tem um histórico muito engraçado na história. Ele foi usado quase que 100% do tempo com governos fascistas. Ou com projetos de Estado que fossem ditatoriais. No sentido de que existe... O maniqueísmo é uma... Como é que eu posso falar? É uma metafísica, eu diria, que permite que um grupo se coloque de alguma forma afetivamente ou... Como é que eu posso falar? Qualitativamente mais aprimorado, mais abraçado do que outro grupo. Ou seja, a partir do momento que eu consigo convencer uma grande população, isso que o Luiz falou é verdade, né? Porque massa de manobra, sim. Eu não gosto muito do termo de massa de manobra, mas eu gosto do termo o Foucault muito usa, que é as estratégias de poder, os discursos. O maniqueísmo é um discurso que permite que o Estado, por exemplo, massacre algum certo tipo de minoria, justamente por ser minoria, porque aquilo é ruim, entendeu? Ou por exemplo, os nazifascistas massacrem os judeus, ou sei lá, a galera dos Estados Unidos massacrem os comunistas, né? Os capitalistas massacrem os comunistas. Ou seja, o maniqueísmo ele sempre vai estar do lado de governos que dentro do seu próprio discurso impõem um certo tipo de dominância. Ou seja, maniqueísmo é dominação. E é uma coisa... Pode, desculpa, manda aí. Não, e é uma coisa assim que você vê assim, traz pra realidade, David. Tudo bem, tô na história, agora vamos pra realidade. Todos os filmes da Disney sempre tem o bem e o mal. Correto? Você não tem uma princesa que tem o sonho de princesa lá, né? A princesa maravilhosa que tenha um defeito, ela sempre é perfeita, né? E sempre o mal não vai ter uma qualidade, ele vai sempre mal. Sabe o que eu acho engraçado? Um dos grandes quebras de paradigmas que aconteceram recentemente com esse filme da Disney foi o Malévola. Vocês conseguem perceber essa quebra de paradigma do Malévola? Ela sai totalmente... O filme Malévola com a Angelina Jolie, ele tangencia completamente esse maniqueísmo da Disney que vem se perpetuando por muito tempo. E aí o ouvinte me perguntou, mas David, como assim? Gente, é isso aí. Você pode ver, princesa é bom e o carinha lá é ruim, mas aí tem... O herói sempre vai ser bom, não tem um defeito, sempre tá ali eticamente e moralmente esforçado pra salvar a humanidade, enquanto o vilão só quer destruir a humanidade. E assim, isso se perpetua na mídia, se perpetua nas histórias, até na maneira de você contar uma história, por exemplo, do seu passado, você utiliza o recurso maniqueísta. E eu acho que se eu puder ir um pouquinho à frente nesse pensamento, eu poderia dizer que o maniqueísmo não é só um discurso de dominação, tá? Mas ele é um discurso que permite que eu favoreça uma história em detrimento de outra. Ou seja, isso vai contra totalmente o conceito, por exemplo, de múltiplas histórias. O conceito de que existem aí uma quantidade infinita de histórias a serem contadas, quando na verdade é uma única história que é contada. Eu acho que é isso. E a gente também percebe, né, David? Eu acho que um outro agravante, né, se a gente fosse pensar nisso, eu não coloquei na pauta, mas me veio na cabeça, é a questão das redes sociais, o quanto ver coisas parece que é perfeito, não vê os detalhes. Eu vou trazer até um exemplo, acho que não gravou pro podcast, né, mas eu vou retomar aqui, que quando eu iniciei a live, eu tava conversando com o Luiz, e agora eu vou te usar, Luiz, eu já usei o David, eu só uso minhas experiências e vocês, né, aqui. E gosto. A gente tava conversando sobre correr, e aí o Luiz, ele posta lá todo dia
Ah, corri 8 quilômetros, tá pago. Corri 8 quilômetros, tá pago. E aí eu tava pensando comigo esses dias, né? Eu pensando, caramba, e eu quando corria... Eita, minha webcam voltou do nada. Beleza. E aí eu quando corria, tipo, eu corria, sei lá, 3 quilômetros, depois 4, até que eu fui evoluindo. E aí eu, caralho, o Luiz chegou no 8 já, ele é uma máquina. Ou ele é muito bom, ou eu sou um bosta, né? Tipo, caramba, e olha que eu corria bastante, eu corria direto, né? Caramba, e aí eu tava refletindo sobre isso e já pensando nisso, né? Tipo, olha como eu que acho, né, que sou um cara esclarecido, tava pensando nisso. Aí conversando com o Luiz trouxe a real. Ele, não, eu corro 3, ando tantos quilômetros, faço não sei o que. Tipo, o percurso teve 8 km. Desculpa, Luiz, contei seu segredo. Pode falar. A máscara acabou de cair. E a gente vê isso nas redes sociais. E é tóxico. Ai, a palavra tóxico já tá cansada já, né? Ah, mas isso é horrível de você... De olhar e pensar que a vida das pessoas é perfeita, que as coisas são maravilhosas. Igual as princesas Disney que o David acabou trazendo. Passa por isso também, ô Edivan? Olhar pessoas nas redes sociais e pensar, tipo, como que esse maldito consegue eu não? Ou como que esse maldito tem eu não tenho? Sim, muito. Uma das coisas que eu tava pensando aqui enquanto você estava falando, Rafa, é aquela questão que, normalmente, o que a gente vê? A gente vê as pessoas, quando elas conseguem alcançar o que elas querem, ela fala, putz, olha lá, conseguiu, olha lá, tipo, conseguiu chegar no objetivo que ela quer. Só que a gente não vê as tentativas que ela teve, toda a trajetória, a gente só vê a parte boa, né? A parte da rede social que mostra pra gente que, tipo, ó, a pessoa ficou famosa, ó, a pessoa conseguiu realizar esse objetivo, conseguiu isso aqui. A gente não consegue ver aquele meio termo ali, tipo, entre o 0 e o, tipo, conseguir chegar onde eu quero, esse distanciamento, as pessoas realmente não enxergam, né? Elas só conseguem ver a vitória, tipo, nossa, olha lá, eu vou usar o exemplo do Luiz. O Luiz corre 8 quilômetros. Nossa, será que ele já chegou correndo 8 quilômetros lá do nada? E eu aqui com 3 quilômetros e já o pulmão parece que vai sair pra fora do peito. É assim. Quando a gente começa a analisar um pouco mais, a gente vê que, não, mas espera aí. Primeiro que a pessoa que corre 8 km, depende, né? Tem pessoas, é claro, que correm 8 km, mas é uma trajetória. Ninguém já começa do nada, vou correr 8 km hoje só pra aquecer, sabe? Só pra falar que eu fiz alguma coisa. Não, eu tenho um amigo que consegue. Eu tenho um amigo que ele é doente dessas coisas de energia corporal. Ele não pratica um esporte. Você bota ele pra correr, ele corre 8 km. Ele não, ele tem problemas. Alguma coisa deve estar errada naquele corpo que faz isso. Tirando ele. Que chega na academia, né, Rafa? E fala, não, hoje eu vou carregar o quê? Eu tô vendo aquele cara carregar 100 quilos. Vou levantar também 100 quilos no supino pra ver como é que é. Do nada, assim, a pessoa que nunca fez um levantamento de peso, não trabalha a vida toda com coisas pesadas e ela quer, do nada, assim, já chegar naquele ponto, ponto da vitória, conseguir chegar, conseguir vencer do nada, né? Ela não entende. Não, tem um processo, leva tempo. Outra coisa que a gente vê, que a gente ainda está no começo do ano, as promessas que a gente faz. Não, vou agora no começo do ano, vou ser uma pessoa melhor, vou fazer tal coisa. E elas não, a maioria das pessoas entende que é um processo que a gente passa. Eu quero fazer faculdade. Como que eu vou fazer? Eu vou entrar, já vou ser bom em todas as matérias, ou não sei, vou comprar um carro. Como que eu vou comprar um carro? Do nada, eu vou lá e compro e começo a pagar. Não tem aquele planejamento, não tem aquela estruturação, ou ainda mais longe, um caso mais fácil ainda. Vou emagrecer. Eu quero emagrecer em um mês, quero emagrecer 20 quilos em um mês, ou 30 quilos em um mês. Ou pra gente ainda, né, Rafa? Quero ficar musculoso, quero ficar forte, ter um corpo... Eu tô na fase de emagrecer, tá? Não quero músculo agora, não. Hoje eu fui colocar um short, eu tô na fase de emagrecer, músculo pode vir depois. Eu ainda tô na parte do quero ter um condicionamento físico bom ainda. Eu quero poder levantar da cama sem estar ofegante. Subir tipo 2 andares andando e normal, assim, sem morrer, sabe? E é isso que a gente não consegue ainda, e fica um pouco difícil pra gente assimilar. A gente vê as pessoas conseguindo chegar nos objetivos dela, mas normalmente elas só mostram a chegada, né? Elas nunca mostram o trajeto, todo o percurso, que também é importante para o nosso desenvolvimento. Né? Eu acho que a partir de todas essas histórias aí que vocês estão narrando, dos exemplos que vocês estão falando, acho que daria pra gente chegar a uma conclusão geral, assim, de ver o maniqueísmo como uma das múltiplas formas de se alienar.
ou então uma das múltiplas formas de distorção da realidade. Entendeu? Porque assim, é muito fácil pra qualquer pessoa chegar e falar isto é bom e isto é ruim. Porque você não precisa fazer esforço energético pra pensar, você não precisa se posicionar, você não precisa... É literalmente isso, é averiguar os fatores prós, contras, fatores positivos, negativos, a imensidão de coisas que existem entre um ponto e outro, cansa. Confortável, né, pras pessoas. Desincentiva. Exatamente, o maniqueísmo ele é confortável. Você pensar numa realidade que seja dividida entre esses dois polos é confortável. Entendeu? Sim. E nessa questão de ser fácil, ela é muito mais... Ela é prática, né? Até pra você, como o Luiz falou, né? Pra, entre aspas, controlar a massa. Você vem e fala pra um grupo de pessoas, ó, o jeito correto de você viver é assim. E a pessoa, como que ela sente essa acomodação, vai ficar muito mais fácil. Não, tal pessoa falou que o jeito certo de viver, nem em sociedade é assim, essas são as regras. Então fica muito mais prático. Economiza essa energia de você, não, mas peraí, será que eu me adequo a essas regras? Será que eu não posso mudar um pouco e adequar essas regras para mim? E o ruim disso é que você acaba gerando um certo tipo de preconceito, né? Em vários âmbitos. Porque você fala, é só o meu jeito que é certo e o outro jeito é errado. Então isso daí, o maniqueísmo, a gente pode falar que, assim, arriscar falar que é uma das fontes de preconceito, né? Falar assim, só o meu jeito está certo, o jeito de você está errado e ponto. Tudo que tiver diferente do que eu faço é errado. O que você acha, Rafa? Você concorda? Eu acho que você tá errado. Brincadeira. Boa. Foi apenas uma piada. Você vê um pouco disso dentro do consultório, né? Porque normalmente as pessoas vão procurar um psicólogo e falam assim, não, eu quero que o psicólogo me diga como é o jeito certo de viver, o que eu tenho que fazer para resolver esse meu problema. E uma das coisas que a gente mais tem que esclarecer no começo é que, assim, a gente não vai passar, não existe forma certa para felicidade, não existe forma certa para você resolver um problema. O que a gente pode fazer é dar opções, mostrar o problema de vários âmbitos, trabalhar muitas questões para que o próprio paciente entenda e ele mesmo consiga escolher o caminho que ele quer tomar, o caminho A, o caminho B, o caminho C, todas as possibilidades que ele tem para resolver aquela questão. Maravilha. Eu quero ler aqui alguns comentários que foram aparecendo enquanto a gente falava. A Evilene Gomes mandou: o que é a sociedade maniqueísta? É essa questão de bem e mal. Acho que você perdeu o começo da live, Evilene, mas depois estará no Spotify, você poderá ouvir tranquilamente este podcast. A Rose Duarte, mais uma vez, ela trouxe aqui vários exemplos de maniqueísmo. Ela trouxe biscoito ou bolacha, Palmeiras ou Corinthians, feijão por cima ou arroz por cima. O Henrique Shiro, ele mandou aqui: Otaku, vem buscar seu ovo aqui em casa. Obrigado por me lembrar, Shiro. O Shiro fez um berrelite pra mim aí do Berserk, eu preciso lá buscar. Um abraço pro Shiro aí. A Letícia, que grava com a gente, mandou: infelizmente isso vende, né? Precisamos ver que que somos seres complementares. O taoísmo, o bem está contido no mal e o mal no bem. A Letícia é muito good vibes, meu Deus do céu. Ela mandou pensamento muito dicotomizado, 880, e entre isso tem 72 possibilidades. Que poético isso. Aí, ô Luiz, você tinha que ter uma dessa, cara. Se você quer emplacar. Vou pedir pra Lei me ajudar a fazer os posts lá no Instagram. Inclusive, pessoal, meu Instagram tá aqui. Tirou, mas quando eu voltar. Pronto, voltou. Me sigam lá no meu Instagram profissional. E Lê, me ajuda a fazer os posts lá no Canva. Quem tá ouvindo o podcast no Spotify não tá vendo ao vivo, Luiz, qual que é o seu Instagram? @Luiz com Z _PC. Maravilha. E também a Rose mandou aqui, ó: todo mundo vê as postagens lindas e ninguém vê que passamos 3 horas aprendendo a usar o Canvas. Verdade, né? As pessoas não conseguem ver nossa trajetória. Outro tipo de maniqueísmo que eu queria levantar aqui, a bola pra gente cortar, é a questão da sexualidade, né? Porque o bagulho chato é as pessoas quererem evitar que exista algo que não seja tipo homem e mulher. E David, você que é mais pesquisador, engajado nesse tema, né? Você até trouxe algumas coisas no podcast sobre gênero. Cara,
eu vejo que isso acontece muito. Por que as pessoas são assim? Além da preguiça do comodismo. Por que elas negam, sei lá, que possa existir um bissexual, que possa existir poliamor, pessoa trans, mulher trans, lésbica e por aí vai? Uma coisa que o Lacan e o Freud vão falar, e que assim, eles são grandes estudiosos do maniqueísmo. Lá vem. Do maniqueísmo no sentido... Brincadeira. Do maniqueísmo no sentido filosófico mesmo da coisa, em análise da sociedade. Então, tipo assim, uma coisa que eles vão falar é o seguinte: é difícil pensar em outras possibilidades além de homem e mulher, porque essas são as duas que são apresentadas pra gente no biológico. Entendeu? Então, realmente, quando, vamos supor, um ser humano, um sujeitinho falante que chega aqui na Terra e já tá imerso dentro dessa cultura preparada que foi entregue a ele vai olhar e falar assim, ué, ali tem Bilal e ali tem Pepeca. Mas como é que pode existir algo que esteja para além disso? Além do biológico? Entendeu? A dificuldade das pessoas é enxergar algo que esteja para além da visão contida e contemplada delas apenas do que está ali na frente delas. Ou seja, do sensível. As pessoas elas têm dificuldade de abstração, de pensar para longe. Ou então falta de empatia, no sentido de que se tem outro sujeito falando que ele está numa posição diferente daquela que você consegue ver, você também deveria ter o posicionamento de falar assim, poxa, eu posso até não estar conseguindo ver agora, mas se você diz que existe, se você tá vendo, eu respeito. David, mas eu acho que ainda vai além. É muito relacionado também com as pessoas que têm, por exemplo, a sua sexualidade castrada desde sempre, os seus desejos reprimidos, e de repente você chega num certo momento em que você não pode realizar esse desejo, aí entra a questão do autoritarismo. Se eu não posso, ele também não pode. Então a gente entra nessa questão e a gente proíbe, né? Ou às vezes de forma consciente, de forma inconsciente. Aí a gente acaba utilizando esse processo como uma forma de autoritarismo. É que o discurso neurótico, né? O discurso neurótico é assim, se eu não falo... Eu tenho uma frase muito grande nesse podcast, se eu não dou o cu, ninguém aqui vai dar o cu. Mas é isso que você falou, mas eu acho que é no sentido de você pegou, por exemplo, um sintoma, entendeu? E você não pegou a raiz de fato do problema. A raiz de fato do problema, de qualquer problema, no mundo, é a diferenciação entre os sexos. Porque assim, é isso. É sempre alguém que vai ter e alguém que não vai ter. Alguém que não vai ter o quê? Não sei, aquilo que foi dito que existia. Que não necessariamente é um órgão. É um órgão, mas não necessariamente é. É essa dualidade. É engraçado. É um pensamento filosófico que agora eu vou pedir pro ouvinte se abstrair. Mas é um pensamento filosófico do tipo assim: tá, a diferença entre os sexos. Então quer dizer que o homem, por ele tem o pênis e a mulher tem a vagina. Não, o pênis e a vagina são só elementos que o ser humano consegue colocar no real a partir das coisas que ele vê. Mas está muito para além de pênis e vagina. É discurso, é linguagem. Se a gente colocar dentro da... Se a gente colocar dentro até da biologia a questão de macho e fêmea, né, pra gente poder evoluir a questão de macho e fêmea para homem e mulher, né, que é o ser humano, é a diferença de tamanho e a produção das células gametas. Então, é definido fêmea o ser que produz poucas células gametas, né, poucas células reprodutoras e muito robustas, e vai ser definido como macho o ser que produz muitas células reprodutoras, porém de pequeno porte. Então, o homem, né, nós aqui, por produzirmos espermatozoides, a biologia vai dizer, né, que nós, teoricamente, nós somos machos, então nós somos homens, e a mulher que produz o gameta, que produz o óvulo. E isso vai indo de várias espécies. E aí, entra nisso que você falou, né, David? Ter ou não ter pinto, ter ou não ter vagina, ter ou não ter peito, fazer não sei o que. Todo o resto que vem a partir daí são questões muito culturais e às vezes até de organização. Então, organização social. E a organização social, ela não precisa ser uma regra que ela vai ser imutável, né? Então, por exemplo, o Newton, quando ele fez a regra lá
da gravidade, ele não quis, tipo, definir um negócio que ia ser seguido pra sempre, sem nada. Ele, não, eu entendi esse pequeno fenômeno, eu vou falar que é assim, e aí depois chegou o Maxwell, fez uma outra equação, depois chegou o Einstein, chegou, e a gente aceita. Por que a gente não vai aceitar que sexualidade é assim também? A gente tem algumas definições, mas por questões didáticas. Não é regra, né? E aí a gente perde a pluralidade das pessoas, que as pessoas podem ser, tanto em gostos, né? Eu brincando no começo, né? O maniqueísmo da questão do videogame. Nossa, eu vou sair de sexualidade pra videogame, hoje eu tô foda. Mas eu percebo assim, tem gente que fala assim, quem joga no celular não é videogame, não é jogo. Que tem uns jogos mais artísticos assim, tipo Journey, Flower, esses jogos assim, tipo, você não tá jogando, parece que tá assistindo filminho. Porque o bom do jogo é ter gráfico bom. Gente, bom do jogo hoje é um instrumento de arte. Então tudo é jogo, não é porque você não gosta que é e não é. Tipo, qual é o problema? Não tem problema nenhum isso, né? E eu me perdi na parte da sexualidade. Eu comecei com uma aula de biologia. É verdade. Contempla muito, por exemplo, essa necessidade do ser humano de se encaixar. Eu acho que é isso também. O ser humano ele tem essa necessidade, eu não vou falar instintual porque eu não acredito, mas essa necessidade cultural de pertencer a algo. Seja esse algo que for, seja esse algo uma classe, seja esse algo uma identidade, seja esse algo um gosto, ou então o mínimo disso tudo que é, por exemplo, você jogar no videogame ou você jogar no celular, sabe? Eu acho que o ser humano ele precisa pertencer a algum grupo para ele se sentir completo naquele grupo, porque o ser humano ele tem essa necessidade de não estar sozinho. Estamos, desde que nascemos, filosoficamente nascemos sozinhos, mas estamos acompanhados de todos ao mesmo tempo. Então, assim, o ser humano tem que pertencer ao grupo. E a maneira com que ele faz para se juntar ao grupo não é uma maneira muito formal, muito legal com os outros. No momento em que o sujeito ele se junta a um grupo de preferência dele, ele automaticamente exclui o outro. Então poucos são os sujeitos que conseguem de fato permear entre os grupos. Eu acho que essa seria uma proposição ideal para se viver em sociedade. São sujeitos que permeiam grupos e que, apesar de terem gostos individuais, gostos extremamente plurais e subjetivos, permitem ser e permitem ao outro também, entendeu? O maniqueísmo é isso, o maniqueísmo é, eu gosto de videogame no celular, então todo mundo que joga no computador é uma merda. Ou então, nossa, eu jogo no computador e todo mundo que joga no celular é um monte de otário. Mas por que tu não pode jogar nos dois ou em nenhum deles? Entendeu? Ou porque uma pessoa pode. Por que uma pessoa não pode, tipo, jogar em par? Sabe? Sem. Exatamente. Né? Levar uma forma bem mais tranquila, bem mais leve. Eu quero jogar Xbox, beleza. Você também tem Xbox, quero Play. Ótimo. Nós estamos todos sabendo que você ser melhor. Mas aí a gente entra na questão, como o Dave, o Rafael, vocês comentaram, né? O maniqueísmo, ele coloca a pessoa numa zona de conforto, ele tira um pouco das vulnerabilidades dessa pessoa. Então, o fato de repente ela estar do lado errado dá esse desconforto para a pessoa. Então ela vai defender o lado dela. Vai defender o lado dela, porque eu não posso estar do lado errado, né? E o maniqueísmo, ele vai vir muito como essa muleta, como essa ferramenta pra colocar a pessoa ali na zoninha de conforto dela, deixar ela quentinha lá. Independente se ela estiver certa ou errada. Mas aí eu volto, como eu falei antes, né? Tá muito ligado também com o autoritarismo da pessoa. Dela impor, dela usar força, o maniqueísmo como uma ferramenta de força. Eu acho que pra gente poder pensar assim, né? Como que a gente pode tentar quebrar esse tipo de pensamento, esse tipo de atitude das pessoas? Acho que a gente poderia começar tentando quebrar esse tipo de atitude no nosso dia a dia, porque às vezes parece uma brincadeira, mas a gente vai mantendo essa estrutura de raciocínio na nossa sociedade. Então eu sei que às vezes a gente brinca, tipo, PlayStation é melhor, não sei o que é melhor. Isso trouxe uma coisa porque dá pra brincar, porque com sexualidade e respeito com as pessoas, isso é lei, nem deveria tá brincando, falando, né? Mas a gente ainda tem que entrar, né, nesse assunto porque as pessoas são horrorosas.
Mas é tentar quebrar no dia a dia esse tipo de discurso extremista e mostrar que existem vários tons de cinza entre o preto e o branco, né? Que a gente tenta definir para as pessoas. E aí tem que chegar lá e falar, tipo, eu acho que nada melhor do que você questionar uma pessoa. Igual uma vez eu lembro que eu tava conversando e aí alguém questionou, tipo, como que o cara, ele quer virar mulher e aí ele quer ser lésbica, tipo, é trans, mas é lésbica, não dá, não sei o quê. Chega essa pessoa e pergunta, por quê? Né? Deixa ela tentar explicar, provavelmente ela não vai conseguir. Né? Vai perguntando por quê, você ajuda essa pessoa a chegar no raciocínio. Porque se a gente tenta ser combativo, né, não vai adiantar. As pessoas vão se fechar nos seus próprios nichos. David, você acha que tem uma forma de quebrar essa sociedade maniqueísta? Vou me fazer repetitivo, assim como em vários podcasts, mas eu acho que a repetição não só... A redundância, ela fortalece o aprendizado, tá? Pode repetir. Não é só um sintoma neurótico. Quanto a repetição você quiser. Não é um sintoma neurótico. Ela é necessária. É o seguinte, goze e deixa o outro gozar. Minha frase favorita. Você pode ser feliz da sua forma e deixar o outro ser feliz da forma dele, sem querer proibir o outro, sabe? Você não precisa ativamente influenciar o outro a não fazer algo que você mesmo não faz. Goze e deixa o outro gozar. E eu acho que é pra botar isso na realidade mesmo, porque às vezes eu falar isso, às vezes as pessoas ficam, nossa, mas como faz isso? Não sei, cara, tipo, só... Vive sua vida. Vive a sua vida, para de viver a vida do outro. Seja empático também, tem empatia, cara. Tem empatia. Pensa também que a sua forma de vivência, às vezes, tem outra pessoa que acha, nossa, que loucura, o Rafael, nossa forma com que ele vive, eu acho louco ser hétero, nossa. Porque pra mim é uma doideira, eu nunca seria hétero na minha vida. Eu acho patético. Ser hétero? Exatamente, mas eu respeito, entendeu? Eu deixo o Rafael ser hétero. Alguém tá vendo aqui eu batendo no Rafael porque ele é hétero? Ninguém tá vendo. Apesar de eu achar diferente, mas nem por isso eu interfiro na vida dele. Ou falo pra ele parar de ser. Eu respeito, ele é legal por ser hétero. Eu sei que você tá usando um exemplo. Eu não sei se é só um exemplo ilustrativo ou não, mas eu tô pensando qual é a parte patética, tipo, na sua cabeça de ser hétero, né? Tipo, ai, que ridículo gostar de vagina. Nada a ver. Né? Se isso fosse hétero. É um exemplo esdrúxulo. Eu sei que é, mas na minha cabeça é muito engraçado isso. Mas é porque, tipo assim, pra mim, sei lá, é muita loucura você gostar de vagina. Pra mim, o meu normal é você gostar de pênis, entendeu? Você sabe, essa é a vibe. Você sabe que uma vez eu tava vendo uma entrevista do Rogério Skylab e muita gente critica ele, eu adoro, por causa das músicas dele. Inclusive, ouvintes que não conhecem, eu já falei do Rogério Skylab. Ele é incrível. Ele é incrível. E aí, alguém foi questionar, tipo assim, você é viado, que não sei o que, porque você fala de pinto, de pau nas suas músicas, não sei o que. E aí ele falou, não é que eu goste, tipo, sexualmente, mas eu acho que é algo... ele falou, é tipo como se fosse uma obra artística do corpo humano, não sei o que. E ele fala numa naturalidade que eu penso, cara, ele transcendeu. Já foi. A inteligência dele, tipo... Porque ele passou todas as barreiras que a sociedade impôs de você gostar ou não gostar. Vai o Luiz chegar no meio do trampo dele, falar que pau é bonito, todo mundo vai falar que o Luiz é viado. Desse jeito, dessa forma, né? Pois é. E é engraçado que o Skylab, não sei se você sabe, mas ele é adorado pelos psicanalistas. Claro, olha as músicas dele. Você percebeu? Todas as músicas do Skylab, você consegue ter um conceito da psicanálise pra encaixar. Por exemplo, aquela música do Skylab famosa Roubaram Meu Pau, você já ouviu essa música? Não! Roubaram meu pau! Exato! Castrado! Canalha! Essa música é um complexo ético. Literalmente, estudantes de psicologia que estejam querendo se enveredar aí pelos caminhos da psicanálise. Rogério Skylab. Ou Rogério Skylab. Acabou. É isso.
qualquer conceito da psicanálise, se você estiver achando dificuldade, tem uma música respectiva pra ele, você pode mandar um e-mail pro podcast que eu falo pra vocês. Tem uma, ó, se você tá estudando sobre fase oral, tem uma música dele que é assim, eu urinei na sua cara. Eu urinei na sua boca. Eu defequei na sua cara. Te chamei de filho da puta. É uma música tipo em marchinha de carnaval, assim. É maravilhosa essa música. É uma música sobre respeito e você encontrar o seu par perfeito. Ouçam essa música, que chama-se Eu Urinei na Sua Boca. Né? É um pouco forte o nome da música. O cara é um gênio. O cara é um gênio. Conhece, Edivan? Não. Ô, Edivan. Como assim você não conhece Luiz? Rogério Não? Skylab? Que eu ouvi falar desse maluco aí. Não. Cara, não, cara. se eu não me Eu tenho a engano... impressão que o Rafa já cantou alguma música dele em algum podcast. Não, mano. sabe o que... Mas, assim, Eu não sei, às vezes, teve uma vez, antes da pandemia, no show Somos Rock Festival, que foi aqui em São Paulo, eu e minha namorada a gente foi, e aí a gente ficou levemente alcoolizados, e a gente começou a mandar áudio pras pessoas cantando uma música do Rogério Skylab. Lembro disso, hein? eu tenho recebido, por isso que eu já... que foi a música Uma Carrocinha de Cachorro Quente. Conhece essa também, né, David? Eu conheço. É maravilhoso, ouvinte. O ouvinte, ele tá ouvindo, deve estar pensando, tipo, nossa, deve ser uma música super, tipo, cabeça. Ele vai pirar quando ele... Ai, gente, venham nas redes sociais. Coloca, tipo assim, coloca no Spotify e marca a gente. Eu vou adorar. É porque, tipo assim, não vá achando que é uma filosofia bruta daquelas que você encontra no colégio ou na faculdade de psicologia. As músicas dele, ele é genial porque ele desconstrói um pouco o tabu que existe sobre os nomes. Ele pega o que você entende por nome, o que você entende por linguagem e fala assim, não é isso. E ele desconstrói um tabu. Tem uma música dele que ele só fala sobre cu, buceta e pau. E soa natural. Soa natural, é como se não existisse nenhum tabu sobre essas palavras. As palavras, elas não estão carregadas ali de um significante que seja da ordem do sexual, da ordem do... são só palavras. Eu acho que essa é a grande sacada do Skylab. É transformar, tirar um pouco dessa carga da linguagem, entendeu? A gente fortaleceu nossa amizade agora, David. Não, cara, com certeza. Agora a gente fortaleceu nossa amizade. Adorado pelos psicanalistas. Nossa, os psicanalistas lacanianos não podem ver o Skylab. Nossa, a gente passa mal. Luiz, dicas. Pra poder dar uma diminuída, né, uma segurada. Eu acho que você ia acabar trabalhando mais a questão da empatia e, de repente... esquecer que você não é o centro do mundo, que você não é o centro do conhecimento único, que pode ser que aquilo que você acredita muito provavelmente estará errado e que não existe somente duas posições, o certo e o errado, o bem e o mal, mas que existem diversas opções se você se permitir ouvir e aprender com o outro. Agora dá pra colocar numa aspas isso aí, hein? Eu vou fazer e vou publicar. Ai, que safado. Não, Marca publicar lá. com você. Não, tipo, eu vou publicar, tipo, by Luiz_PC. Moraes, Luiz, 2021. Edivan, você que tava pesquisando sobre maniqueísmo por esses dias. Rafa, uma dica interessante que a gente pode começar a trabalhar isso daí, né? E usando isso daí bastante do que o nosso amigo Luiz falou, é trabalhar todas as possibilidades que a gente tem, né? Não existe apenas o certo e o errado, existe um meio termo, existe vários meio termos. Então é a gente começar a olhar possibilidades, por exemplo, eu sou do lado tal da política, o que o outro lado tem que também é bom? E analisar, sabe? Realmente, tentar identificar pontos positivos que o outro lado tem, pontos negativos que você consegue enxergar em você mesmo. É você ter uma visão um pouco mais crítica, né? É se autoanalisar, falar, putz, será isso? E será que esse comportamento que eu tenho é um comportamento bacana? É um comportamento respeitável? Se eu estivesse no lugar da outra pessoa, será que essa minha ação seria legal? Eu ia gostar de que as pessoas... Cantando uma música do Rogério Skylab. Eu lembro disso, hein? Eu tenho recebido, por isso que eu já... que foi a música Uma Carrocinha de Cachorro Quente.
Conhece essa também, né, David? Eu conheço. Ai, é maravilhoso, ouvinte. O ouvinte, ele tá ouvindo, deve estar pensando, tipo, nossa, deve ser uma música super, tipo, cabeça. Ele vai pirar quando ele... Ai, gente, venham nas redes sociais. Coloca, tipo assim, coloca no Spotify e marca a gente. Eu vou adorar. É porque, tipo assim, não vá achando que é uma filosofia bruta daquelas que você encontra no colégio ou na faculdade de psicologia. As músicas dele, ele é genial porque ele desconstrói um pouco o tabu que existe sobre os nomes. Ele pega o que você entende por nome, o que você entende por linguagem e fala assim, não é isso. E ele desconstrói o tabu. Tem uma música dele que ele só fala sobre cu, buceta e pau. E soa natural. Soa natural, é como se não existisse nenhum tabu sobre essas palavras. As palavras, elas não estão carregadas ali de um significante que seja da ordem do sexual, da ordem do... são só palavras. Eu acho que essa é a grande sacada do Skylab. É transformar, tirar um pouco dessa carga da linguagem, entendeu? A gente fortaleceu nossa amizade agora, David. Não, cara, com certeza. Agora a gente fortaleceu nossa amizade. Adorado pelos psicanalistas. Nossa, os psicanalistas lacanianos não podem ver o Skylab. Nossa, a gente passa mal. Luiz, dicas. Pra poder dar uma diminuída, né, uma segurada. Eu acho que você ia acabar trabalhando mais a questão da empatia e, de repente, esquecer que você não é o centro do mundo, que você não é o centro do conhecimento único, que pode ser que aquilo que você acredita muito provavelmente estará errado e que não existe somente duas posições, o certo e o errado, o bem e o mal, mas que existem diversas opções se você se permitir ouvir e aprender com o outro. Agora dá pra colocar numa aspas isso aí, hein? Eu vou fazer e vou publicar. Ai, que safado. Não, Marca publicar lá. com você. Não, tipo, eu vou publicar, tipo, by Luiz_PC. Moraes, Luiz, 2021. Edivan, você que tava pesquisando sobre maniqueísmo por esses dias. Rafa, uma dica interessante que a gente pode começar a trabalhar isso daí, né? E usando isso daí bastante do que o nosso amigo Luiz falou, é trabalhar todas as possibilidades que a gente tem, né? Não existe apenas o certo e errado, existe um meio termo, existe vários meio termos. Então é a gente começar a olhar possibilidades, por exemplo, eu estou do lado tal da política, o que o outro lado tem que também é bom? E analisar, sabe? Realmente, tentar identificar pontos positivos que o outro lado tem, pontos negativos que você consegue enxergar em você mesmo. É você ter uma visão um pouco mais crítica, né? É se autoanalisar, falar, putz, será isso? Será que esse comportamento que eu tenho é um comportamento bacana? É um comportamento respeitável? Se eu estivesse no lugar da outra pessoa, será que essa minha ação seria legal? Eu ia gostar de que as pessoas agissem dessa forma comigo? Sabe? É tentar trabalhar um pouco mais essa questão da empatia. Analisar um pouco mais todas as possibilidades que a gente tem. Minha dica que eu deixo aí pras pessoas é procurar ler algumas bases filosóficas, principalmente algumas coisas do Santo Agostinho, porque beleza que ele deu uma ajustada na teoria maravilhosa para favorecer a igreja, mas mesmo numa sociedade super conservadora, que tudo tem que ser baseado, né, nessa questão de bem e mal, ele conseguiu achar um meio termo, um bom senso, estudar e entender sobre o ser humano. Então você, cabecinha dura que tá ouvindo, se tipo, ele conseguiu fazer isso com a igreja católica numa época que você podia morrer queimado ou crucificado, tu consegue fazer sentado no conforto do seu lar no meio da pandemia, sabe? Então, lê essas bases assim e não são idiota, né? Sempre bom questionar um pouco mais, né, Rafa, da onde vem essas informações. Putz, ai, para de ser preguiçoso, né, Edivan? A vida toda me ensinaram que X, sei lá, que X é essa coisa, que essa é a forma certa de viver. Será que, sei lá, tem outra possibilidade? Aquela coisa do, porque no meu tempo, homem era homem, mulher era mulher e não sei o quê. Mano, foda-se seu tempo. O tempo é agora. O tempo é agora. Você fez o levantamento perfeito aí. Nossa, eu vou dar uma cortada agora que, cara, vai ser o ponto perfeito. Porque assim, ó, o pessoal fala que não, no meu tempo era melhor, porque tal coisa. Não, cara, se você chegar, as pessoas antes de você também pensavam da mesma forma, não no meu tempo. Eu vou dar um exemplo bem prático. Hoje a medicina.
Se você pensa assim, putz, não, no meu tempo era melhor. Aí você pergunta, será que a medicina no seu tempo era melhor? Será que no tempo que seus pais eram jovens era melhor? Hoje está bem mais desenvolvido. Ou tecnologia. Tá? Não, no meu tempo que era melhor. Sério mesmo que você gostava mesmo de andar não sei quantos quilômetros para chegar em tal local? Ou tipo, eu preciso comprar uma coisa, eu preciso comer. O que você vai fazer? No meu tempo era melhor. Beleza, volta 2000 anos que você precisava caçar, ir atrás do bicho e correr. Hoje você vai lá, vai no mercado, compra as coisas muito mais fáceis, cara. Tem muitas coisas que hoje a tecnologia e, tipo, você saber olhar esses 2, 3, 100 pontos aí que, tipo, podem variar muito. Então, tem que saber olhar o que é bom, o que é ruim, o que faz bem pra você, o que não faz. Não é só falar, não, na minha época era melhor. Cara, eu não acho. Por exemplo, hoje a gente tem uma certa idade. Quando a gente era mais novo, que a gente vai falar, não era. Tecnologia hoje é melhor. Cara, hoje eu acho muito melhor o atual. O atual é muito melhor. Você fale por você de mais idade aí, tá? Desculpa. Eu sou jovem, você que é veaco. Eu acabei de fazer 30. 2, 3 anos de mim aí, seus cachorros. 2, 3 anos, cara, depende do ponto de vista, né? 2, 3 anos vezes quanto, né? Gente, aí, não seja um idiota. Não levem em consideração aquela frase que o David falou que se ele não dá o cu, ninguém mais vai dar. Porque você pode, à vontade, fica à vontade. Lendo aqui um último comentário, a Cleo Ramires mandou: as pessoas estão mais preocupadas com relação corporal do que com relação sentimental. Verdade, Cleo. As pessoas, elas querem corpos bonitos e assim, de verdade verdadeira, eu sempre acho que essas pessoas que gostam muito de corpo, nem transar elas transam, elas não fazem. Elas não sabem o que é prazer sexual. Porque se elas soubessem, elas desencanavam bastante sobre isso. Muito obrigado a quem ouviu esse podcast até aqui. Vai lá, psicocast.com.br, a gente tem uma plataforma de cursos maravilhosa. Você que está ouvindo esse podcast neste momento, em sua publicação, a gente já tem aí 4 cursos. É curso para um caralho, não. É cursos para... é um curso de montão, né? Já pode ter crianças na sala aí. E vai ter, tem o curso Morte, Luto, Suicídio, gratuitaço para você aprender a lidar com essas questões. Tem o curso Clínica Simplificada, para você aprender a trabalhar na clínica de uma forma prática. Tem o curso Escrita Criativa e tem o curso Técnicas de Aprendizagem do meu amigo Edivan. Agora, você que tá assistindo a gente ao vivo tá pensando, cadê esse curso de técnica de aprendizagem? Só semana que vem. Se ninguém morrer. Se o site não cair, né? De tantos acessos. Se a gente tomar vacina. Gente, obrigado por toda a audiência. Valeu, abraços. Tchau, tchau. Você está ouvindo o Psicocast. Muito bem-vindo, amante da psicologia, apaixonado por conhecimento, cheirador de pó de biblioteca. Este é o Psicocast, o podcast mais louco da internet. Aqui é Rafael Cerqueira, do Tatuapé, São Paulo. E eu já trabalhei com recrutamento e seleção. Eu entrevistava mais de 20 pessoas por dia. Não sei se é muito, não sei se é pouco. E eu conseguia entrevistar uma pessoa sem pensar, tipo assim, eu consegui entrevistar pensando em outras coisas já. O que é totalmente errado. É uma crítica a mim mesmo, isso, tá? Eu não me orgulho, mas eu já conseguia, tipo assim, planejar minha janta enquanto eu fazia as mesmas perguntas pra ela. De tanto que o negócio era repetitivo. Bizarro isso, né? É muito funcional. É horrível, vou concordar. É horrível. Já.
could fall in love, a girl that needs to be us. Out on the beach having fun, no weekend just ain't enough. You just made me speaking in tongues, but how long will we be up? All she told me was bye. Missed calls on your phone, you probably never see them. Heard you got no man, wouldn't wanna be him. Even though I give you all my love, 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 all my love. I'm feeling Santa Barbara show. She got a face in a phone, she got places to go. Well, at least let me take you home. There's some tequila in here, I'm not tasting it though, so I'm just letting you know. Hollywood is not full of diamonds, so hold on to someone good when you find them. Don't start fires, not